nós estamos com pouco tempo para muita coisa, né? Então eu vou ser bem objetivo. Eu queria convidar aqui à frente o pastor Fernando para que ele tome a palavra, para que ele nos conduza à meditação da palavra de Deus. Pastor Romelan é uma jovem promessa entre os pastores batistas dominicienses, né? Eu considero ele uma das poucas raridades de hoje. Jovens pastores que não têm soberba, mas que sabem que estão buscando aquilo que Deus tem para as suas vidas. Este é o pastor Romelan. E eu creio que nesta noite ele vai trazer para nós aquilo que o Senhor tem para nós através da palavra do seu servo. Eu desejo realmente que a graça do Senhor seja derramada sobre você e sua família. Irmã Gisele? Ela está com o garoto. Ela deve ter levado ele lá para. Ah, é? Olha, foi trocado. Então vamos esperar para a final, né? De vez em quando tem que trocar a bateria. Né? Deus te abençoe, irmão. Use a palavra que o Senhor tiver. Boa noite, gente boa. Boa noite. Antes de entrar no texto, que você que trouxe sua Bíblia, seja em papel ou seja no celular, ou abra ou acesse em João capítulo 10. Antes de nós entrarmos no texto, tem que fazer o jabá, porque lá em casa duas coisas não podem faltar: leite e internet. Senão o sindicalista começa a reclamar, né? E aí eu tenho esses dois livros, Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, que alguns irmãos aqui da igreja já conhecem, porque quando eu lancei na primeira vez, eu tive aqui na igreja. E o último agora já é uma provocação. Enquanto esse aqui é um livro motivacional que fala de superação a partir da vida de José, porque se tem alguém que hoje em dia, a igreja de hoje, né, a igreja pós-moderna diria que estava com imposto, que era azarado, alguma coisa assim, é José. José passou por tudo quanto foi coisa brava. E mesmo assim superou e deu a volta por cima. Então, esse livro aqui é de uma linha de tentar levar a gente para cima com aquela ideia de que até as coisas ruins servem para o nosso crescimento. Esse aqui já é uma provocação, ele é um pouco mais irritante. Pastor para quê? Então, esse aqui é para quem conheceu a época do Bertolatti. Então, ele incomoda tanto quem é pastor quanto quem é ovelha, porque ele fala sobre aquilo que o pastor deve ser e fazer à luz da palavra, não da exigência da igreja, não da consciência pesada do pastor, não daquilo que as pessoas cobram, não daquilo que o pastor faz para parecer ocupado, mas aquilo que a Bíblia exige do pastor e que às vezes para a gente ficar bem politicamente, a gente corre o risco de não fazer. Então, é uma provocação honesta, mas é muito interessante. O chato é que toda vez que eu falo isso, eu não vendo o livro, né? Porque eu falo que vai ser irritante. Então, eu fui numa igreja que eu vendi bastante o outro, esse aqui não vendi. Mas assim, eu tenho que ser honesto com você. E aí, por gentileza, Gil, ele é o mais antigo, né? Eu vou pedir a você, deixa ele ali do lado dele, por favor. Né? Isso. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 10. E pode projetar, por gentileza, o slide. Por que eu estou pedindo para você abrir ou acessar a sua Bíblia? Porque vai ficar o slide ali da mensagem, então a gente vai fazer um negócio à moda antiga, né? Você vai procurar aí, você vai ver como é que faz, e aí qualquer coisa olha para o lado do outro. Então, João, capítulo 10, a partir do versículo 7. João, capítulo 10, a partir do versículo 7. E a proposta é o slide da mensagem. A sua vida pode ser melhor. Desculpa, eu não avisei. Só falei dos slides da música, desculpa. Então, você pode falar para a pessoa que está do seu lado, a sua vida pode ser melhor? A sua vida pode ser melhor. Porque eu não sei você. Meu Deus, ali está 20 para as 5. Alguém me ajuda? Bota alguma coisa aqui, por favor. E aí, só para eu poder dar uma olhada. E talvez você pense assim: gente, que legal, o pastor é pontual, mas justamente por não ser que eu estou preocupado. Tá bom? Então, é justamente por causa disso. E aí, até porque eu tenho certeza absoluta que não dá para competir com essas crianças aqui na frente, né? Então,
a atração no momento, assim, que chamou a atenção de muita gente, foi as crianças. Só que as crianças foram a isca para eu falar contigo, entendeu? Então eu não posso abusar. Mas aí, a sua vida pode ser melhor. Quando a gente fala de vida eterna, é muito comum que a gente pense numa vida que não tem começo nem fim. O jovem pensa que isso daí é coisa para quando eu ficar velho, porque o jovem acha que é o velho que vai morrer. Mas essa reforma do Paulo Guedes, que está ok, é uma demonstração clara que os velhos não morrem. Entendeu? Os jovens estão morrendo demais aí, mas os velhos estão aí, ó. Lá, prova de vida e vamos que vamos. E vai no médico, e vai na farmácia, vai no médico, vai na farmácia, e eles estão aí. A juventude não, a juventude está indo embora, mas os velhos estão aí. Então, às vezes, o jovem tem aquela ideia de que vida eterna é para quando ficar velho. Né? E às vezes, o velho tem aquela ideia de que vida eterna é quando morrer. Só que a proposta do Evangelho não é essa. E é sobre isso que a gente quer conversar aqui. Então, a sua vida pode ser melhor. Projeta, por favor. E aí, você pode ler o que está em negrito ali? Basta que você acesse a única porta que pode nos levar à vida eterna. E aí é importante você entender o seguinte, que muita gente tem aquela ideia, eu cresci ouvindo isso, todos os caminhos levam a Deus. Só que se você andar direto para o norte, você não vai chegar no sul. Claro, você vai falar assim, não, mas se a gente for até o final... Acho que ninguém aqui tem a discussão sobre a Terra plana, não, né? Aí o que acontece? Digamos que a Terra, digamos, já que eu nunca dei a volta ao mundo, então digamos que a Terra, seja como eu aprendi na escola, você pode até chegar, mas você vai ter que atravessar um monte de coisa. E nessa brincadeira, principalmente a gente que mora aqui em São João de Meriti, que para viajar para Foz do Iguaçu já é uma luta, imagina ele dar a volta ao mundo. Então, diante dessa situação, é muito comum que as pessoas digam, não, todos os caminhos levam a Deus. Se fosse assim, todas as estradas levariam ao mesmo lugar. E não é verdade. Você sabe que se você quiser chegar em determinado lugar, se você quiser chegar em determinado destino, você vai ter que pegar determinado rumo. O GPS é uma demonstração clara. Vire à direita, vire à direita, vire à esquerda. E aí, à medida que você não atende, vai ter um recálculo da rota, que vai ficar cada vez mais complicado de se chegar. Então, muitas vezes as pessoas elas estão querendo a tal da felicidade, mas essas pessoas não param para perceber que a felicidade não é uma coisa material. Porque você vai reparar que tem gente que tem um monte de coisa que você sonha em ter, e essa gente às vezes pode estar menos feliz que você. E você conhece pessoas, eu tenho certeza absoluta, que ganham menos do que você, que tem menos coisas, não é menos não, tá gente? Que tem menos coisa que você, e ainda assim, você vê naquela pessoa uma alegria que você fala assim, como é que essa pessoa consegue? Então, não sei se dá para perceber que aquilo que a gente sente, seja de realização, seja de prazer, ou seja de alegria, está muito mais relacionado ao que está dentro de nós do que aquilo que está fora de nós. E é nessa área que Deus quer trabalhar na vida da gente. Só que o que a gente observa nos veículos de comunicação? Eles apresentam para nós que se nós comprarmos algo, nós vamos ser mais felizes. E qual é o problema nisso aí? Com todo respeito a quem trabalha com propaganda e marketing, mas qual é a questão disso daí? O que a propaganda está oferecendo para a gente, ela não pode dar. O que ela realmente pode dar é o produto. Mas a gente, na hora de comprar, a gente não está comprando o produto. A gente está comprando o sentido. E aí, falar assim da sombra, né, gente? Já vou sair desse versículo, calma. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que muitas vezes a gente... Quer ver uma coisa? Propaganda de carro. Você não vê propaganda de venda de carro, de anúncio de carro em engarrafamento. Você pode ter uma propaganda de uma rádio de alguém no engarrafamento, que aí liga o rádio e relaxa. Mas para vender o carro, geralmente é o quê? É uma pista, só você. Aí você vai, delícia. Mas é a propaganda. Quando você compra o carro, sai da frente, desgraçado. É isso aí.
Entendeu? É a vida como ela é. Na propaganda tem a margarina. Como é que é aquela margarina ali? Papai, mamãe, todo mundo sorrindo. Imagina, você, por exemplo, foi dormir e de repente meia-noite, 1h teve que acordar às 6. Você acorda sorrindo. Aí a mulher também acorda sorrindo. O adolescente acorda sorrindo. Não sei o que vocês estão falando, adolescente acordar sorrindo. E aí imagina, você quando vê a propaganda da margarina, o que você pensa? Uau! Aí você vai, só que o que você está trazendo é gordura para as suas artérias. Deu para entender como é que é o negócio? A propaganda de cerveja, observa bem, sem cerveja já é difícil ter uma barriga tanquinho. Com cerveja, pode ser até tanquinho, mas um tanquinho cheio de roupa para lavar, porque não vai ficar seco. Mas na propaganda só aparece gente saudável. Eu não sei quantos lembram da propaganda do cigarro Marlboro. Todo mundo fazendo alguma coisa. Ah não, era um cowboy, né, que fazia, acontecia, o Hollywood um sucesso. Perdão, gente, eu sou do tempo de propaganda de cigarro, né? E aí o que acontece? O pessoal fazendo atividade física, aquele negócio todinho, quando a gente sabe que não é bem assim. Uma das primeiras coisas que alguém começa a fazer atividade física é o quê? A pessoa pensa, vou parar de fumar. Por quê? Tá difícil respirar, tá difícil correr, tá difícil malhar, tá difícil. Então eu não sei se você percebe que o que acontece com a gente é que temos uma carência, como disse o pensador cristão há tempos atrás. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio não é um vazio físico, ele é metafísico, ele está para além da física. E aí eu não sei se dá para perceber que essa sede só se mata com a água da vida. Essa sede não se mata com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que você tiver pode até de repente trazer algum tipo de sensação prazerosa, mas não de realização. E aí, o texto bíblico que você observa no versículo 7 é Jesus dizendo o seguinte para nós: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus, para a sua vida ser melhor, ele é a única porta. Você não tem como bater na porta do pastor Paulo Lima e chegar na minha casa. A porta da casa dele é para a casa dele, não vai chegar a mim. Então às vezes as pessoas vão dizer o seguinte: ah não, se eu chegar aqui eu vou a Deus. E aí eu lembro de uma música, eu perguntei para o pastor Paulo Lima: será, pastor, que o Gil conhece aquele louvor, Jesus Cristo mudou meu viver, né? Por quê? Porque, tudo bem, não sei qual a sua idade, mas o Gil parece ser novo, né? E aí, eu falei para o pastor, desculpa perguntar, né? O pastor até, não, ele tem muita bagagem, não sei o que, não sei o que lá, eu tentando um CD seu, Redentor bendito, sobre a terra, sobre o mar, né? Fez até vaquinha com o pai, né, quando era pobre. E aí, nesse caso, o que acontece? Agora o que acontece? Naquela época ele rachou com o pai, agora ele faz sozinho. Então, o que acontece? Diante de uma situação dessa, eu falei com o pastor Paulo Lima, eu falei: pastor, porque eu sou da época da Rádio Vitrola, né? Então, assim, há um tempo atrás, a gente tinha uma ideia da realidade, e hoje a mentalidade muda, mas se a gente observar bem, o ser humano, ele continua tendo necessidade de Deus. Não há equipamento, não há aparelho, não há rede social, não há casa de praia, não há carrão, não há dinheiro no bolso, não há nada que possa substituir a necessidade de sentido que nós temos, de poder ter alegria nos momentos difíceis, porque a vida é difícil, de ter paz interior, porque a vida tem turbulência, de ter paciência no sofrimento, porque a vida não é fácil para ninguém, de ter bondade no coração, principalmente quando não tem ninguém vendo. Porque na internet é fácil chamar o cara de corrupto. A questão é a hora que eu roubo do meu patrão, né? Aquele clipezinho, aquela canetazinha, né? Aquela chance do trabalho da igreja, né? Para Jesus, que é que eu tiro lá na impressora, né? Lá da empresa. Então o que acontece? De repente
moro num lugar, mas eu dou a conta de luz de outro lugar para ter um determinado benefício. Então você está para perceber que assim, né, o ser humano é isso aí. Mas a luta para ter bondade de coração é por quê? Porque eu encontrei alguém que eu quero agradar. Eu quero ser a melhor pessoa que eu puder ser para ele, mesmo que ninguém mereça. Então eu não sei se dá para perceber que, imagina como seria o mundo, como seriam as famílias, como seriam as igrejas, se nós tivéssemos Jesus como a nossa única porta para uma vida melhor. Clica por gentileza, minha irmã. A sua vida pode ser melhor, desde que Você não tem ouvidos a ladrões e assaltantes. E aí você vai observar o seguinte, que Jesus está dizendo no versículo 8: todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. E aí é muito comum que as pessoas pensem no Satanás. Não estou aqui como advogado do diabo, mas é importante a gente observar que Jesus está falando sobre falsos ensinos, que prometem coisas que não podem ser cumpridas, que dizem para nós que o nosso sofrimento vai acabar, quando não vai acabar. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com ele, porque eu não sei se você percebe, você hoje tem um problema, venceu um problema, vai surgir outro. Como eu estava conversando com um rapaz lá no Jardim Metrópolis, ele estava pensando em largar a mulher. Falei, tá, cara, tu vai largar a mulher, mas antes que você arrumar também vai ter problema. Não, as daqui não, as daqui são perfeitas. Mas as de lá do Jardim Metrópolis, não tem problema. E aí o que acontece? Diante desse. Tem ninguém do Jardim Metrópolis aqui não, né? Aí nesse caso, ele vai aqui, né? Então, aí diante disso, eu não sei se dá para observar que a gente pensa assim, vou sair disso aqui e vou para outro lugar. Tá. Você vai para uma outra igreja, vai ter dificuldade. Você vai para outro casamento, vai ter dificuldade. Você, por exemplo, vai para um outro emprego, vai ter dificuldade. Pode ser diferente, mas vai ter. E aí eu não sei se dá para você perceber que o que a gente precisa fazer é ter ombros fortes, em vez de pedir que Deus nos dê pesos menos pesados. Porque a vida ela nunca vai ser fácil. Por exemplo, eu e Gisélia tivemos o nosso filho, o Roberlan. O Roberlan não é o seu nome? O meu é o Roberlan, dele também. Por quê? Em minha homenagem. E aí, nesse caso, por exemplo, alguém tinha que ter meu nome. Pronto. Ok? E aí, nesse caso, diante dessa situação, né, com 19 anos de casados, o médico fala que a Gisélia está grávida. Imagina eu com 45 anos de idade, às portas dos 50, com um garoto de 2 anos lá em casa, morrendo, puxando caneca de café, achando bonito o fogo no fogão, querendo enfiar a mão no vaso sanitário. Imagina a situação, né? Eu naquela idade de querer deitar no sofá e assistir Netflix. Não dá, porque se deixar a televisão ligada ele fica acelerado. Então tem que deixar de ver televisão à noite, para ele ir acalmando e dormir, né? E quando ele percebe que está na hora de dormir, aí começa, corre para cá, corre para lá. Ele está com sono, é só fechar os olhos, mas não fecha. E aí nesse caso, eu apago a luz, ele sobe no sofá e acende a luz, olha para minha cara e ri. Desse jeito. Como é que pode isso? Eu não ensinei isso, mas é um pecado. Eu só não falo que ele é filho de Adão porque o filho é meu, tá ok? Nesse caso, em relação a isso, no tocante. E aí, em relação a essa situação, eu não sei se dá para observar o seguinte. Pensa na cena. Minha vida é uma loucura. Eu não durmo direito. Eu quero estudar. Olha aqui, ó, a minha Bíblia. Tá entendendo? Ele achou, não foi ele não. Agora vou defender meu filho. Ele é pimentinha, mas agora não foi ele não. Mas ele podia ser, não podia ser. E aí nesse caso, poderia. E aí em relação a isso, minha vida é cheia de problemas. Só que antes dele nascer, o problema era a infertilidade. Deu para entender? Então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Sua vida sempre vai ter problemas. É aquele negócio que eu estava falando aqui de quando o Ju era pobre. Pensa bem, um dia, tá entendendo? Um dia, pô, rachou você com seu pai, né? Então, aí nesse caso, em relação, eu tenho a prova lá em casa, se alguém achar que eu sou mentido. Aí tá a foto dele e do pai, né? E aí, em relação a isso, né?
calma. Aí, em relação a isso, por exemplo, porque eu gostava de falar mal da minha esposa, mas teve um irmão que um dia falou assim, que deu vontade de me dar um chupar, porque eu falei mal da minha esposa, entendeu? Então eu escolhi os tipos de companhia. Aí nesse caso, com ela eu volto para casa, né, gente? Aí em relação a isso, né, não é medo, é só respeito. Aí em relação a esse caso, eu não sei se dá para perceber, você não tem dinheiro. Aí você fica assim, eu queria tanto ter o dinheiro do meu patrão. Aí o patrão fica assim, meu Deus do céu, esse amigo aqui está comigo por interesse. Será que essa menina aqui gosta de mim ou é por interesse? Será que esse pessoal da minha igreja me trata bem porque gosta de mim ou por interesse? Está entendendo? Será que o flanelinha que me chama de meu patrão, ele me acha legal mesmo ou é por interesse? Está entendendo? Será que o meu subordinado, ele realmente é leal a mim ou é por interesse? Se eu perdesse tudo, eles continuariam gostando de mim? O pobre não, o pobre sabe que quem gosta dele, porque ele não tem nada. Deu para entender? Vamos pensar na questão de segurança. Observa bem, você está com um xing-ling de R$200. E aí você, por exemplo, e quando ele dá defeito, em vez de você comprar outro, você vai na manutenção, porque não está duro. Você está andando, o teu medo é do bandido te bater, porque tu está com um xing-ling. Porque você não tem preocupação. Agora você está com um celular de R$3.000, aí tu já fica, meu Deus do céu. Você deixa o celular em casa, o celular vira fixo. Deu para entender? Ou seja, sua vida sempre vai ter problemas. Entende? Se você é saudável, vai ter problemas. Se você é doente, vai ter problemas. Se você é jovem, vai ter problemas. Se você está velho, vai ter problemas. Se você é rico, vai ter problemas. Se você é pobre, vai ter problemas. Então o que você precisa é de Deus dar suporte a você, para você encarar cada problema de frente com guarda alta. Está entendendo? A questão não é a vida dar moleza para você. A questão é de você ter condicionamento para quando ela bater, você ter resistência. E é isso que Jesus oferece. Mas os ladrões e assaltantes não. Eles oferecem mágica. Se você der tanto, vai acontecer isso. Se você não sei o que lá, vai acontecer aquilo. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Como se Deus fosse um empregado. Como se Deus fosse um produto e esses ladrões e assaltantes estivessem vendendo Jesus. Só que não sei se dá para perceber. A gente tem que engolir o nosso orgulho. Deus é bom. Não temos nada porque merecemos. Só temos porque Ele é bom. Amém. Entende? Eu não tenho muito para ter isso. Tem gente que lutou mais que você e não tem. E talvez seja mais grave que você. Lembra? Contentamento é coisa interna. Não depende do que está do lado de fora. E isso Jesus pode oferecer para você. Deu para entender? Minha vida não é mole. Minha vida não é fácil. Mas eu tenho um Deus que está comigo. E faz eu rir, inclusive dos problemas. Amém. Inclusive das lutas. E cada sofrimento se torna degrau para o meu crescimento. Vou twittar essa frase. Cada sofrimento se torna degrau para o meu crescimento. O amém de vocês foi um feedback. E aí, eu não sei, eu tenho na minha página do Facebook frases roberlanianas. Estou falando. E aí, nesse caso, diante desse quadro aqui, a sua vida pode ser melhor. Clica por gentileza, minha irmã. Se o quê? Vai lá. Quem experimenta Cristo recebe a salvação pela graça, mediante a fé. E aí, como assim recebe a salvação pela graça, mediante a fé? O que é a tal da salvação? Tem gente que fala assim, não ir para o inferno, onde está o chifrudo. Quando eu era criança tinha um quadrinho, um gibi, quadrinhos para explicar isso agora para a nova geração. E aí nesse caso, não vou explicar. Então tinha um personagem numa história chamado Brasinha. E aí ele era vermelhinho, tinha um chifrinho assim e uma seta na ponta da cauda. E aí diante dessa situação, porque se eu falar rabo hoje em dia alguém pode entender outra coisa, né? Então cauda. E aí nessa situação, muitas vezes as pessoas têm ideia de que o inferno é a casa do diabo chifrudo, vermelho, com cauda, e ele fica espetando as pessoas com um tridente. Não, o inferno não é a casa do capeta.
O inferno é a cadeia que prende o capeta. E ele não vai estar lá torturando ninguém. Ele vai estar lá sofrendo com quem for para lá. Então a salvação é o livramento disso. Só que tem um outro livramento aí. Porque tem gente que vai para o inferno, mas tem gente que infelizmente traz o inferno antes de morrer. Deu para entender? Porque às vezes a sua vida poderia ser maravilhosa, mas você faz algumas escolhas, você anda com algumas pessoas, você assiste algumas coisas na internet e aquilo vai começando a mudar você, e você vai se transformando numa outra coisa que você não queria ser, e você vai construindo um futuro que você não queria ter. E aí nisso o inferno vem para a sua vida. E diga-se de passagem, tem crente que pode até ir para o céu, mas trouxe o inferno para cá. Por quê? Porque não experimenta essa vida melhor como uma vida que começa aqui, mas como uma vida para quando a gente morrer. Então, eu não sei se dá para você perceber, de acordo com o texto, Jesus está deixando claro, olha, eu sou a porta, não tem outra. Quem passar por mim vai ser salvo, salvo da condenação do inferno, salvo do poder do pecado. E, inclusive, eu não sei se dá para perceber qual é o problema grave do pecado. Porque o pecado nos desconfigura como seres humanos. Nós não nos tornamos nem os animais. Por quê? Porque os animais, embora sejam irracionais, eles fazem coisas para se preservarem. O homem faz maldade, às vezes, por prazer. Só pelo prazer de fazer. O homem mata a troco de nada. O homem destrói. Quer ver uma coisa? O homem destrói o planeta por causa de dinheiro. Se o planeta acabar, esse burro vai viver onde? Está entendendo? Destruir o planeta para ganhar dinheiro. Vai gastar onde, eu pergunto? Está entendendo? Miserável. E aí, diante de uma situação dessa, olha como o pecado, entende o que o pecado faz com a gente? O pecado, ele chega, e destroça a gente, distorce a imagem de Deus na gente. O homem inventa o avião, aí o mesmo homem faz o quê? O avião é uma máquina de matar. Entende? É mais ou menos isso. Então, Jesus está dizendo para nós que, olha, quem entra por mim vai ser salvo. Não apenas de ir para o inferno, mas salvo de trazer o inferno para cá, de se tornar um inferno na vida de outras pessoas. Porque observa bem, digamos que de repente você tenha um filho dependente químico. Você não é dependente químico, mas a sua vida fica puxada por causa disso. Digamos que você tenha o pai ou a mãe dependente químico. Você não é dependente químico, mas a sua vida fica um dobrado por causa da escolha que ele fez. Entende como a gente pode trazer o inferno para a vida da gente? É mais ou menos assim. É aquele caso, outro dia, claro, antes do sindicalista nascer, era uma outra situação. Então eu ia para a academia, fazer atividade física e tudo e tal. Agora não. Agora a vida é o quê? Cuidar do leite da internet para não ter confusão. E aí, nesse caso, está rindo o quê? E quando a internet trava, tem grito e tudo, rapaz. Eu falo assim, não conheceu a discada, não conheceu. É um ingrato. E aí, diante dessa situação, raciocina comigo o seguinte, estou eu lá na academia, aí passou aquela menina, que é cheia de inveja, e aí quando ela passou, quando eu vi que ela ia passar ali, eu já vim para cá. A Bíblia fala que o homem prudente vê o mal e se esconde. Mas agora o homem prudente, ele fala assim, Satanás, vem em mim, que eu faço assim, entendeu? E aí nesse caso, não grava esse fone aqui não, gente, não estou nem ali. E aí nesse caso, o que acontece? O indivíduo chega para mim e fala assim, olha que tentação, hein? Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu estou correndo de problema. Quando eu falei para ele, eu estou correndo de problema, caiu a ficha. Porque quando ele olha para a menina, ele vê a situação em forma de foto. Ou seja, um momento. Quando eu falo eu estou correndo de problema, ele pensa num filme, ele pensa numa história. E o que o pecado faz com a gente? A gente sacrifica uma história por causa de um momento da vida da gente. Você nunca experimentou crack. Você viu um monte de cracudo sendo atropelado no Brasil. Mas um dia um colega falou assim, não tem nada a ver. Você deu só um tapa.
E aí como é que a vida fica? Na minha família eu vi isso. Meu sobrinho, atleta, lutava Muay Thai, fazia musculação, jovem, forte, bonito. Eu tinha inveja dele. Fui fazer musculação e Muay Thai por causa dele. Mas aos 17 anos de idade, conheceu o crack. Vício, roubo, cadeia. E aí nisso já não vê mais as filhas. E aí começa todo esse ciclo. Sai, aguenta um tempo, vem a fissura, roubo, cadeia e assim. Aos 34 anos ele morreu. Deu para entender? Por causa de um momento. Então quando a gente tem essa proposta, quem entra por mim será salvo, tem muito mais a ver, tem muito menos a ver do que quando eu for morrer, em relação ao que está acontecendo aqui agora. Porque a nossa vida eterna começa aqui. João 17,3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, conhecer Jesus é a vida eterna. Andar com Deus é a vida eterna. O Senhor é aquele que me pastoreia. Por isso que por mais que eu não tenha as coisas, eu não vou sofrer por falta de nada. Pode até me faltar, mas eu não vou sentir falta, porque tudo aquilo que me faltar, Deus supre com a sua presença. Entende? E aí Ele vai e me dá verdes pastos. Está vendo ali? Entrará, sairá, encontrará pastagem, alimento para a vida. Alimento para a vida. Quer ver uma coisa interessante? Você pode até achar que é narcisismo. Eu escuto minhas mensagens. E às vezes eu falo assim: Senhor, me perdoa, porque às vezes eu prego contra um pecado numa fase que eu não estou cometendo aquele pecado. Mas quando eu estou ouvindo, eu já estou naquele pecado. E aí eu falo assim: ah, meu Deus, me perdoa. É interessante, eu ouvi na minha pregação pedir perdão a Deus. Parece coisa de doido. Por quê? Porque essa palavra dá norte para a minha vida. Essa palavra faz com que eu construa uma história de vitória. Essa palavra faz com que quando eu caia, eu entenda que eu posso levantar de novo. Essa palavra me diz que Deus é o Deus da segunda e da terceira chance. Essa palavra me renova a esperança e me ajuda a ser gentil comigo mesmo quando todos me acusarem. Essa palavra diz que eu sou amado e aceito, mesmo que eu seja rejeitado pelas pessoas. Então, ele está dizendo: quem passar por mim vai encontrar esse alimento. E o salmista fala: ele me faz deitar em verdes pastos, e ele me dá águas tranquilas. O mundo está acabando, mas Deus é comigo. Ainda que eu passe pelos rios, as águas não me submergirão. Ainda que eu passe pelo fogo, as chamas não me queimarão. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor voam com asas como águia. E dizem os estudiosos que a águia voa acima das tempestades. Deus não, os ladrões e assaltantes prometem céus sem tempestades. Céus sem tempestades. Mas Deus promete vitória nas tempestades. Amém. E eu quero essa vida, e eu gostaria que você quisesse também. E aí, nós, por exemplo, observamos, clica de novo, irmã. A sua vida pode ser melhor. Você pode ler lá? Cristo tem para nós uma vida que vale a pena ser vivida. E aí o ladrão, lembra? Os ladrões e assaltantes, os falsos ensinadores, os ensinos que roubam a nossa vida. Porque observa bem, na maioria dos casos, o que faz a gente buscar uma religião? A gente quer se dar bem. Vamos e venhamos. Orar só para agradecer. Quer ver um negócio? Marca uma reunião de oração e fala o seguinte: olha, 3 irmãos que vão orar só adorando. Aí o individual: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor não sei o que lá. Ajuda a gente a te adorar. Não tem, tem que pedir uma coisa. Está entendendo? Parece que crente é tudo brasileiro, tem que pedir alguma coisa, né? E aí nisso, eu estou lembrando aqui, Ju, quando eu te pedi um favor, você falou: pode contar comigo? Quase que eu digitei assim: não fala isso com um brasileiro. Mas aí depois eu pensei assim: não, estou precisando da ajuda do cara, não vou brincar com o cara, deixa eu me dar bem. Agora eu já estou aqui, né? Então eu prego, é só não me convidar de novo. Mas antes, né, vamos chegar devagar. E aí, eu não sei se dá para você raciocinar comigo, né, que muitas vezes o que acontece com a gente nessa situação é que vem aquela proposta de mágica. Deus vai tirar isso de você, Deus vai fazer isso para você, Deus não sei o
que, não sei o que lá. Mas quando você vai ver os ensinos de Jesus, Jesus está dizendo o quê? Você precisa fazer isso, tome essa decisão, alegra-te no Senhor, anda na minha presença e ser perfeito. Está entendendo? Não cobiçarás, não mintais uns aos outros. Você percebe que enquanto na religião a gente está sempre pedindo para Deus fazer alguma coisa para a gente, Deus está sempre dizendo, faça algo por si mesmo, e eu vou abençoar você nisso daí. Senhor, abre uma porta para mim, então fica na porta infeliz, para quando a porta abrir você passar. Agora não tem como eu abrir a porta e você não está na direção da porta. Entende que assim, o Evangelho não é uma formação de pé de alface, mas de carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Amém. Deus não está forjando amamanizados, movidos a leite com biscoito. Deus está forjando guerreiros. Está entendendo? Então é importante você ter a ideia de que Deus quer que você seja um lutador. Porque como diz o ditado, a vida é dura para quem mole. E você não pode deixar as circunstâncias da vida te engolir. E aí Jesus está deixando claro aqui, eu vim para que tenham vida e tenham uma vida plena. Sabe, uma vida que você possa viver e que vale a pena ser vivida. Então, jovem, raciocine comigo. Tudo bem que você pode parecer que falta muito para morrer, mas vou só dar um bisu aqui. Está todo mundo aqui, todo mundo dentro desse templo, menos o pastor, né? Não vou, senão vai querer tirar o microfone da minha mão. Tirando o pastor Paulinho, está todo mundo aqui na fila da morte. A questão é o seguinte, não, eu sou bobo, cada um é a política, né? Motivação, tá ok? E aí nesse caso, por exemplo, todo mundo aqui está na fila da morte. Só que você sabe o número da tua senha? Você não sabe. Entendeu? E o que acontece? A gente pensa que o doente vai primeiro. Já viu quanta gente que não é doente vai antes do doente? A gente pensa que o velho vai primeiro. Já viu quantos jovens vão antes do velho? A gente pensa que o pobre vai primeiro, porque não tem plano de saúde, vive no SUS credo, né? Claro, tem aquele pobre que tem um SUS Gold, porque ele é amigo do amigo do amigo, né? Amigo, nossa. E aí, nesse caso, por exemplo, são situações e situações, mas ainda assim, o cara é pobre. Ele vai beber água cheia de micróbio ou cloro, né? Ou vai morrer por causa de bactéria, ou vai morrer por causa de química. E aí o que acontece? Às vezes o rico vai primeiro. Ou seja, está todo mundo na fila, mas ninguém tem a senha. A questão é o que a gente faz. Você não controla o ponto de saída e nem o ponto de chegada. Você não escolheu a hora de nascer. E você não tem como escolher a hora de morrer. E se eu me suicidar? Você pode tentar o suicídio. Não é garantia que você vai conseguir. De repente, eu, por exemplo, perto da minha casa tem um rapaz que tentou se suicidar e está com as pernas atrofiadas, as vísceras, né, saltaram para fora, ele fica sentado numa cadeira, alguém tem que botar ele lá para pegar sol, depois tem que tirar de lá, ou seja, a vida dele ficou pior do que antes dele ter tentado se suicidar. Então, ou seja, você não controla nem a partida, nem a chegada, mas você controla o que você faz entre esses dois pontos. Qual é a decisão que você está tomando? E aí? Eu sei que a minha esposa ela vai brigar comigo, mas segura o teu filho no colo. Sorri, abraça os seus pais enquanto eles ainda estão aqui. Porque a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Agora que o mestre Yoda falou que eu sou uma promessa, eu já fiquei abusado, né? Se ele não falasse, talvez eu não fizesse essa graça aqui, né? Então, quando tinha o Espírito Santo particular, porque vocês não, mas eu tenho o Espírito Santo particular que na volta para casa vai falando comigo no carro, entendeu? Então, quando falar, eu falo assim, opa, o decano disse que eu sou uma promessa, me respeite, tá bom? Então, diante de uma situação dessa, né, não pode dar asa à cobra não, gente, é desse jeito. Então, diante disso, sabe, eu gostaria que... Me ajuda aí, tá ligado não? Então, tá bom, vou mexer com ele então. Aí, em relação a isso, né, eu gostaria, sabe, que você estivesse pensando comigo. Onde está o roubo na sua vida? O Jesus que eu creio não quer, sabe, que o teu dinheiro vá para aquilo que não é pão. O Jesus que eu creio não quer que você sacrifique a história da sua vida e da sua família. O Jesus que eu creio não quer que você se abata por causa de um diagnóstico de um médico. O Jesus que eu creio não quer que você se sinta menor por causa da cor da sua pele. O Jesus que eu creio não quer que você se sinta inferior por causa da sua aparência física.
O Jesus que eu creio diz que você é amado e aceito pelo simples fato de Ele querer amá-lo e aceitá-lo. Pronto. E quando a gente se sente especial, a gente não tem que provar nada para ninguém. Entende como é que é o negócio? E talvez vocês possam olhar para mim e falar assim: ah, que nem uma vez eu preguei numa igreja, aí o rapaz na porta falou para mim: gostei do stand-up. Quase que eu falei, não te perguntei nada, não falei, eu estava na casa dos outros. Aí nesse caso, de repente você olha para si e pensa assim: ah, eu não tenho muito valor porque as pessoas não me dão um determinado valor. Não, eu não sou o que as pessoas acham que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E essa segurança me faz pensar o seguinte: eu posso não servir para você, mas eu sirvo para Deus. Eu posso não servir para minha família, mas eu sirvo para Deus. Eu posso não servir para minha empresa, mas eu sirvo para Deus. E essa autoestima faz com que eu me ame. E quem se ama não tem dificuldade de amar os outros. Porque quem tem dificuldade de amar os outros é quem é o seguinte: primeiro eu, porque não se sente muito bem consigo mesmo. E aí é a última música do mundo que eu vou citar: o homem que está em paz não quer guerra com ninguém, gente. Não quer guerra com ninguém. Por isso que uma das minhas frases robermanianas é o seguinte: peça a Deus para abençoar o pessoal que perturba a sua vida. Porque nisso que eles estiverem felizes, eles vão te esquecer. Gente feliz não perde tempo perturbando a vida dos outros. Por isso que tem que orar pelos inimigos. Ora, tem gente falando mal de você, fala assim: Senhor, faz essa dona ser feliz no casamento, porque se ela ficar lá feliz no casamento, ela não tem tempo para pensar em mim. Senhor, dá um bom emprego para aquele cara ali, porque se ele tiver um bom emprego, ele vai parar de dizer que a minha vida é mole, que eu tenho sorte, que não sei o que, não sei o que lá. Senhor, faz com que fulano de tal tenha mais um filho para se ocupar com os filhos que tem, em vez de tomar conta da minha vida. Porque tem umas vizinhas que não precisa de rede social, né? E aí nesse caso, observa bem. E aí quando você tem essa sensação de Deus está em primeiro lugar na minha vida, lembra, ama o Senhor com todo o teu coração, alma, entendimento, com todas as suas forças. Quando você faz isso, em 5 minutos eu acabo, Robson, relaxa. E aí nesse caso, né? Porque o relógio já está dizendo que passou das 9. Em relação a isso, eu não sei você, sabe, mas quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, nada mais importa. Perdi a juventude, mas Deus continua comigo. Eu sou muito novo, ninguém me dá crédito, mas Deus acredita em mim, por isso Ele me trouxe a existência. Perdi meu dinheiro, não tenho mais amigos. Deus é a minha porção, Deus é a minha herança. Deu para entender? Ah, aumentei de salário. Tudo é vaidade. Hoje vem, amanhã vai. Deixa eu continuar na humildade. Porque uma coisa eu aprendi com a humildade: ela é o outro nome da inteligência. Quando você é humilde, as pessoas torcem por você. Mas quando você é soberbo, tem um monte de gente torcendo por você, mas com ódio. Então eu não sei se dá para perceber. Sabe que assim, a vida que Jesus me deu, a bebida, o sexo irresponsável, o dinheiro, não o dinheiro em si, mas a ganância. Porque o dinheiro é bênção, o amor ao dinheiro é que é maldição. Porque com o dinheiro a gente sustenta missionário, com o dinheiro a gente ajuda as pessoas que têm dificuldades, com o dinheiro a gente consegue abençoar pessoas. Mas com o amor ao dinheiro a gente cava buraco para a gente mesmo cair. Então quando Deus está em primeiro lugar, tudo pode passar, porque a gente nunca teve nada, então a gente nunca perde nada. E quem não tem medo de perder nada, está disposto a tudo. Entendeu? Então quando você ama a Deus acima de tudo, ama o próximo como ama a si mesmo, você pensa o seguinte: se fosse comigo, se fosse meu filho, se fosse meu pai. Aí você vai e dá uma segurada. Já viu o pessoal que tem coragem de internet? Fala um monte de coisa. Agora, se falassem com o filho dele, com o pai dele, com a mãe dele, pô, legal, você que gosta de botar aquele som alto de louvor, bacana, mas verifica o seguinte: o seu vizinho que não é crente trabalhou a noite toda. Será que um modo melhor de ganhar o cara para Jesus não seria botar o som baixo?
Até porque se você botar o som do jeito que você pode ouvir, você pode adorar a Deus. Agora, se você botar muito alto, você vai perturbar o outro. E o outro vai achar que crente é perturbado. Tem crente perturbado sim, é verdade. Mas assim, ele vai achar que todos são. E não é verdade. Percebe como é que Deus, acima de tudo, amar o próximo e se amar. Essa é a vida que Jesus oferece. E essa vida eterna começa aqui. E eu gostaria, sabe, que fica de pé, que você pensasse comigo nisso. Tem mais pequenininho não, né? Graças a Deus. Geralmente eu erro. E aí eu gostaria, sabe, que você pensasse comigo sobre a transformação que Deus pode fazer na sua vida. Esse cara que está falando aqui com você hoje, aos 16 anos de idade, era carregado para casa desacordado por causa de bebida. 16 anos de idade. E eu não comecei a beber com 16 anos de idade. Natal era dia de tomar vinho em casa. Eu era daqueles filhos, né, que era criado para ser macho alfa. Então eu ia para o bar com meu pai. Então não sei se dá para perceber, eu fui criado para ser um tipo de homem. Mas o Evangelho me alcançou. Eu estou para 22 anos de casado. Meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade. E eu estou sendo usado por Deus para redimir o nome da minha família. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o Evangelho entrou na minha vida. Glória a Deus. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou legal. Entende? Eu quero melhorar como marido, não é porque eu quero que a Gisele me dê prêmio. É porque eu quero que Deus olhe para esse mundo em trevas e veja a minha vida e sinta prazer em olhar para essa terra. Tem muita maldade lá, mas o governo está lá. E eu quero agradá-lo. Eu sei que eu não tenho condições de agradá-lo, mas eu quero agradá-lo. Aleluia. Deu para entender? Por que eu quero fazer isso? Porque como vocês cantaram aqui agora há pouco, Jesus me libertou e a minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do sangue que me libertou da morte. Amém. E não morte apenas lá, quando eu for para o caixão, mas morte de estar existindo sem viver. E parafraseando o pastor Paulino, vou parar por aqui. Porque se eu continuar, eu vou continuar falando essa mesma coisa. Só Jesus pode dar a vida que você precisa e que você procura. A propaganda e o marketing só pode te dar produtos. A propaganda e o marketing não pode te dar o sentido. Jesus pode dar sentido para a sua vida. Assim como a minha vida, que hoje talvez estivesse morto, talvez estivesse com cirrose, talvez estivesse dormindo na sarjeta. Hoje, pessoas me chamam para falar de vida e para falar de vitória. Amém. Deu para entender? Glória a Deus. E eu gostaria que você experimentasse isso. Não estou pedindo para você ser membro de igreja. Não estou pedindo para você pertencer a uma religião cristã. Porque tem membro de igreja que vai para o inferno e tem membro de igreja que experimenta o inferno. Tem gente religiosa que vai para o inferno e que experimenta o inferno. Mas eu estou pedindo a você para passar pela porta. Como diz um cântico antigo, Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. Aleluia. Santo Deus. Vamos cantar Jesus Cristo. Mudou o meu viver. Ele transformou a minha vida. Aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. Nós vamos povo todo conhece. Aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. É a luz que ilumina meu ser. O diabo tem. Se Jesus Mas Jesus entrou na minha história.
enquanto eles estão fazendo fundo aqui com suavidade, eu gostaria que você pensasse nisso que eu falei. Talvez você não tenha tido uma infância como a minha. Um simples dia dos pais na escola, que queria o meu pai lá, mas meus pais eram separados. De não poder ver o meu pai junto com a minha mãe. Não quero botar culpa de você, estou falando como filho. Eu não cresci vendo ali o meu pai envelhecendo com a minha mãe. E o que eu estou aprendendo de casamento é com o Evangelho. Para mim, homem deveria ter calendário de mulher nua, deveria acessar a pornografia, deveria ter mais de uma mulher. O que eu estou aprendendo sobre ser homem é com o Evangelho. Glória a Deus. Eu não estudei psicologia, pedagogia, psicopedagogia para cuidar do meu filho. O que eu estou aprendendo é com as escrituras. Eu sei que eu não posso dar mole para ele, porque o mundo não vai dar mole para ele. Eu não sei se dá para perceber, olha o valor do Evangelho na minha vida. A Bíblia não é um livro de religião para mim, é um livro de vida. Glória a Deus. E eu não vou aqui fazer tortura psicológica sobre quem quer aceitar Jesus, porque se eu oferecesse R$50, eu não ia ter que insistir muito. Mas eu gostaria, sabe, que você, crente ou não, religioso ou não, frequentador dessa igreja ou não, vindo aqui pela primeira vez ou não, se você entende que essa palavra é para você, que a sua vida pode ser melhor, e que a vida que Jesus prometeu, você não tem experimentado como Ele prometeu, e você entende, eu quero isso para mim. Sai do seu lugar para a gente orar por você. Deus está falando com você. Sai do seu lugar para a gente orar. Tem alguém nessa noite que quer essa mudança, que quer essa transformação? Glória a Deus, sai do seu lugar. Ah, mas alguém? Aqui não tem ninguém perfeito não, tá, irmãos? Hoje, de manhã, eu estava na crise se eu ia pregar fora, porque ontem eu briguei com a minha esposa. Aqui não tem ninguém perfeito. Mas lembra que eu falei? Eu sou amado e sou aceito. E Deus colocou vocês aqui para ouvir um caligó e pregar. Sabe por quê? Porque eu estou em construção e Deus também está remontando a minha vida, que foi despedaçada pelo pecado, mas está sendo restaurada em Cristo Jesus. Oh, glória. Como eu disse, eu não vou fazer pressão psicológica. Ah, mas alguém nessa noite que entende, a minha vida pode ser melhor. Jesus ofereceu, eu quero experimentar. Vou pedir para o pastor da igreja que vem aqui na frente para orar. E minha palavra de gratidão ao carinho da igreja, aos irmãos que me ajudaram, e ao pastor da igreja. É motivo de grande alegria quando pessoas recebem a palavra de Deus e colocam em seus corações uma atitude. Uma atitude vale mais que 1000 palavras. Deus quer que essas atitudes tomadas aqui sejam atitudes de coração, sejam verdadeiras, e que não deixe a oportunidade se esvair em suas vidas. E de fato, neste momento nós vamos orar, que seu coração seja colocado diante do altar de Deus. Oremos então. Querido Deus, Pai misericordioso, nós ouvimos a Tua palavra aqui, nos falando da oportunidade de vivermos a eternidade aqui neste mundo, e recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, para que como Salvador nos tire das trevas
da distância de Deus, do inferno que está se aproximando a toda a humanidade, mas que vivamos como seres humanos inteligentes, vivendo uma vida a partir de agora, uma vida que tenha conteúdo. Deus, misericórdia de nós que estamos aqui em cima deste altar, que estamos na tua casa nesta noite, que a unção do teu Espírito se faça em nossas vidas. E em nossas vidas a transformação se observa a partir dos momentos que vamos viver, mostrando que o Senhor está nela, em nossa vida, com atitudes, ó Deus, não só com palavras, mas principalmente com atitudes. Faz-nos viver verdadeiramente o Evangelho, porque a igreja do momento presente está se esvaindo, está puxando, que haja uma novidade de vida na nossa vida aqui, Senhor. Faz-nos receber de fato o poder do teu Espírito. Abre o nosso coração, usa a tua chave que nós colocamos nas tuas mãos. Nós queremos colocar a nossa chave nas tuas mãos. Abre o nosso coração e ocupa esse espaço para uma novidade. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Agora eu quero que os crentes ocupem a vida das pessoas que estão se decidindo hoje. Saiam por ali, sejam padrinhos e madrinhas, saindo por ali. Vamos anotar os nossos nomes. Os irmãos que já são lavados por Jesus podem voltar aos seus lugares. Há uma novidade de vida para esses novos crentes que foram para lá, e há uma nova oportunidade para os que fizeram uma decisão, né? Uma decisão de abraçar, de fato, uma vida verdadeira, né? Porque essa vida é fugaz, né? Como disse o nosso pregador, quantos jovens estão morrendo? Tanta gente enganando aqui não ficar velho para aceitar Jesus. E quantos idosos estão ultrapassando os jovens na longevidade? Então, a vida é o fôlego, é coisa ligeira. Vamos aproveitar a nossa vida, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Deus abençoe. Eu quero que a pastora acompanhe à frente. Cadê Gisele? A Gisele e o Júlio, venham aqui. Agora, igreja, nós vamos ficar de pé e vamos abençoar quem nos abençoa. Mãe Gisele, Deus te abençoe. Júnior, que Deus te abençoe. Vamos orar por eles? Coloque as suas mãos. Senhor Deus, aqui está o milagre da família pastoral. Deus, tem misericórdia das nossas vidas e particularmente envolve com o teu Espírito esta família que está aqui à frente. Que a pregação do Evangelho seja a vida desta família. Que o viver do Evangelho seja a vida deles. Que nós possamos vê-los a cada dia mais brilhantes para a obra do Senhor. Obrigado pelas lutas que eles passam. Obrigado pelas lutas que o pastor Fernando passa. Deus, o Senhor sabe quando o pastor está em aflição, é que ele vem, vai ter uma grande vitória.
vitória. Então, o Senhor transforme todas as dificuldades deste pastor em vitórias fabulosas. Quando ele olhar para trás, ele vai dizer: eu venci. Porque o Senhor estava comigo. Porque a obra do Senhor não deixa desempregado. Oh Deus, tem misericórdia desta família para ser vitoriosa, absolutamente grande para o teu reino, para dar frutos e para seguir adiante. Obrigado, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém?